Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, neste momento, ó Deus, nós vamos abrir a Tua palavra e nós te pedimos humildemente que o Teu Santo Espírito fale conosco. Se por acaso, ó Deus, tem alguém aqui nesta noite que está com o coração pesaroso, se por acaso alguém que está carregando uma tristeza, se por acaso alguém, ó Deus, que está diante de um desafio muito grande, quem sabe um desafio de saúde, quem sabe um desafio na família, eu quero te pedir em nome de Cristo, que a mensagem do céu nesta noite traga conforto ao nosso coração. E se por acaso, ó Deus, tem alguém que está nos acompanhando pela internet, que está vivendo um momento muito difícil na vida, eu quero te pedir que o Senhor vá ao encontro desta pessoa neste momento e que o Senhor traga o consolo do céu para esta pessoa neste momento. Ao abrirmos a Tua palavra, que tenhamos a consciência e a segurança de que o Senhor falará conosco. Por isso nós te pedimos, ó Deus, fala conosco, nós clamamos em nome de Jesus. Amém. 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 Podem sentar. Eu quero convidar você para que abra a sua Bíblia no livro Apocalipse, capítulo 5, nós vamos ler os versos 1 a 5 e depois o capítulo 7, versos 9 e 10. Todos acharam? Amém? Então vamos acompanhar a leitura. Capítulo 5, versos 1 a 5. O texto diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. O que foi que ele viu? Um livro, escrito de que maneira? Por dentro e por fora, e de todo selado com 5 selos. Com 6 selos. Com quantos selos? Com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, fazendo uma pergunta: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Verso 3: Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, isso significa em todo o universo, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo que olhar para ele. E eu chorava muito, diz João, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Verso 5: Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos. Que coisa linda. Capítulo 7, versos 9 e 10. Capítulo 7, versos 9 e 10. Depois dessas coisas, nós já estamos aqui vivendo, o texto já está falando do tempo do fim, e já está falando da nova terra. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de que maneira? De vestiduras brancas, com palmas nas mãos, símbolo de vitória. Verso 10: E eles clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, aquele mesmo que nós lemos lá no capítulo 5, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro, pertence o que, minha gente? Pertence a salvação. Eu preciso dizer uma coisa muito importante antes de a gente começar a estudar esse texto. Os capítulos 4, 5, 6 e 7 de Apocalipse. 4, 5, 6 e 7. 4 capítulos da Bíblia, 4 capítulos do livro do Apocalipse. Eles estão falando do grande plano de salvação de Deus. A obra de Deus de salvar o homem por meio de uma pessoa, por meio de Jesus Cristo. Esses capítulos mostram o que Deus está fazendo pela salvação da raça humana desde que Cristo retornou ao céu. Esses textos estão mostrando como Deus está agindo para salvar as pessoas deste mundo e salvar também a mim e a você. Eu preciso explicar uma coisa, vejam só.
Ontem e ontem, eu ajudei vocês a memorizarem quais são as 7 igrejas do Apocalipse. Vocês estão lembrados? Então, quais são as 7 igrejas do Apocalipse? Vocês se lembram? Eu digo a primeira e vocês dizem as outras. Pode ser? Vamos lá? 1, 2, 3. Éfeso. Ou já pulou aqui? Pérgamo. Então, vamos começar de novo. 1, 2, 3. Éfeso, Esmirna. Muito bem, vocês estão indo muito bem. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Hoje à noite eu quero ensinar outra coisa e eu vou repetir todas as noites e sábado também. É o seguinte, presta atenção. O livro do Apocalipse está dividido em 7 grupos de visões. João teve muitas visões, várias visões. Mas essas visões estão agrupadas em 7 grupos. 7 grandes blocos de visão. Então vamos aqui. Grupo número 1. João fala sobre as 7 igrejas. Número 2. João fala sobre os 7 selos. Preste atenção, para você memorizar. Número 3. João fala sobre as 7 trombetas. Número 4. João fala sobre a crise final. Número 5. João fala sobre as 7 últimas pragas. Número 6, João fala sobre o milênio. E número 7, João fala sobre a Nova Jerusalém. Quem decorou diz amém. Tá difícil, né? É difícil assim. Eu vou repetir. Número 1, 7 igrejas. Número 2, 7 selos. Número 3, 7 trombetas. Número 4, crise final. Número 5, as 7, olha, ele decorou ali, as 7 últimas pragas. Número 6, milênio. Número 7, Nova Jerusalém. Vamos ver agora. Número 1, 7 igrejas. Número 2, número 3, vocês estão indo bem. Número 4, crise final. Número 5, 7 pragas. Número 6 e número 7. Uma saudação JA para vocês. Vocês estão indo muito bem. Então agora vamos em coro. Quero ver se vocês realmente decoraram. Isso é importante para o que eu vou explicar depois. Número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Vocês já estão titubeando aí, né? Crise final. Número 5. Número 6. E número 7, Nova Jerusalém. Decoraram. Então, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, crise final, 7 pragas, milênio, Nova Jerusalém. Agora presta atenção numa coisa. Vejam, quando a gente escreve alguma coisa aqui no Ocidente, a gente geralmente coloca as coisas mais importantes ou no início ou no final. Tá certo? Mas os autores bíblicos não eram assim. O mais importante eles colocavam, sabe onde? No meio. No meio era a parte mais importante. E tem outro detalhe: a primeira combina com a última, a segunda combina com a penúltima, e assim por diante. Então, quero ver uma coisa aqui com vocês. Qual é o primeiro grupo de visões de João? 7 igrejas. E a última lá? Nova Jerusalém. Então decora uma coisa: 7 igrejas. Igreja militante. Todo mundo memorizou isso aí? Igreja militante. Lá no final, Nova Jerusalém, igreja triunfante. Eu estou esperando alguém dizer amém. Se você não disser, eu fico parado, tá? Então eu estava esperando alguém dizer amém. Muito bem. Então nós temos 7 igrejas, igreja militante, e lá no final, Nova Jerusalém, igreja triunfante. Muito bem, ela disse amém ali, muito bem, está indo bem. Então vamos aqui, ó. Depois das igrejas nós temos o quê? Os 7 selos. E antes da Nova Jerusalém, o que a gente tem? O milênio. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aqui nos 7 selos, sabe o que Apocalipse está fazendo? Está mostrando como Deus está desenvolvendo a obra de salvação. Então eu vou repetir: os 7 selos
mostram como Deus está desenvolvendo o que, minha gente? A obra de salvação. Vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. E essa visão aqui do milênio, sabe o que ela mostra? Ela mostra que nós estaremos lá no céu, e lá no céu Deus vai mostrar para mim e para você como Ele desenvolveu a obra de salvação. Durante o milênio nós vamos ter acesso aos livros de registros do céu, e Deus vai mostrar como Ele desenvolveu a obra de salvação. Sabe por quê? Porque o nosso Deus trabalha às claras. O que Ele faz, Ele mostra. Então, a visão dos selos combina com a visão do milênio. Aí nós temos aqui as 7 trombetas, e desse lado aqui nós temos as 7 pragas. O que são as 7 trombetas? São juízos de Deus misturados com misericórdia, para chacoalhar as pessoas, para despertar as pessoas. E o que são as pragas? São juízos de Deus sem a mistura de misericórdia. Não é mais para chacoalhar, porque a porta da graça se fechou. Jesus deixou o santuário, acabou o ministério de Cristo no santuário celestial. Essas pragas agora elas vão mostrar que as pessoas tomaram a sua decisão de maneira clara, e as pragas vão mostrar que de fato elas não amavam a Deus, elas blasfemam de Deus. Aqui no meio nós temos a crise final. Eu vou falar sobre isso na quinta-feira. Vai ser o nosso tema de quinta-feira. Mas hoje o nosso tema são os 7 selos. Sobre o que são os 7 selos? Eles mostram a obra de Deus pela salvação da raça humana, pela nossa salvação. Agora vamos aqui para o texto. Então, nós já sabemos o seguinte. Nós sabemos que essa parte que nós acabamos de ler, essa parte está dentro da seção dos selos. Por falar nisso, eu preciso dizer uma coisa. A seção das igrejas cobre 3 capítulos de Apocalipse. Apocalipse 1, 2 e 3. Então veja que o sermão de ontem foi segunda. O sermão de ontem, o sermão de domingo, o sermão de sábado, todos eles estavam baseados nessa primeira seção de Apocalipse. O de hoje está baseado na segunda seção, que é a seção dos selos, capítulo 4, 5, 6 e 7. Agora eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Essa seção dos selos, que cobre 4 capítulos, ela está dividida em 4 partes. Na primeira parte nós temos uma cena de vitória no céu, capítulos 4 e 5. Na segunda parte nós temos a abertura dos selos, capítulo 6. Na terceira parte nós temos os eventos finais aqui na terra, capítulo 7, a primeira parte. E a última parte, nós temos uma cena de vitória no céu, a segunda parte do capítulo 7. Agora vocês estão entendendo porque eu gasto 6 horas para explicar isso para os meus alunos. É muita coisa. E eu preciso explicar isso para vocês agora somente em 2 horas, que a gente vai terminar o culto às 10, não é isso? Amém, minha gente? Não, desculpa, eu não vou, é brincadeira, eu não vou levar tanto tempo assim. Eu preciso de alguns minutos para que você entenda o que está acontecendo. Vamos aqui para essa cena de vitória no capítulo 5. O que está acontecendo? João viu um livrinho. Ele viu um livro, e esse livro tem quantos selos? Tem 7. E ele está selado por dentro e por fora. Ninguém podia nem mesmo olhar para o livro. Ninguém podia abrir, nem mesmo olhar. E aí o que acontece? João chora. E por que João chora? João chora porque esse livro representa, sabe o quê? Ele aponta para todas as ações de Deus em relação a este mundo. É a história das providências de Deus. É a história das nações. É a história profética das nações e da igreja. Esse livro representa Deus agindo para salvar a humanidade. Se ninguém fosse digno de abrir o livro, sabe o que significa? Então todos nós estaríamos perdidos. Porque me permita dizer uma coisa, Jesus morreu na cruz, mas ele continua desenvolvendo sua obra de salvação. Ele retorna para o céu e ele continua desenvolvendo sua obra de salvação. Ali na cruz, Jesus abriu oportunidade para que todas as pessoas se salvassem. Mas acontece uma coisa,
Cada pessoa precisa tomar a sua decisão. Ali na cruz, Jesus deu chance para todos, mas agora Ele está trabalhando no coração de cada pessoa. Ele está trabalhando no seu coração e Ele está trabalhando para salvar você. E aqui agora João chora. João chora porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. E aí no verso 5, um dos anciãos chega para João e diz assim: João, não chores, não chores. Verso 5 diz: eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Pergunta: como foi que esse leão venceu? Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. João ouviu falar de um leão. Olha para o texto bíblico, olha aí para a sua Bíblia. Verso 5. Todavia, um dos anciãos me disse, pergunta, João viu o leão? Não. Ele ouviu falar sobre o leão, mas no verso 6, olha o que ele diz. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, o que foi que ele viu? Um cordeiro como tendo sido morto. Ele viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como foi que o leão venceu, minha gente? Como foi que o leão venceu? O leão venceu morrendo. O leão venceu, porque quem é apresentado aqui é o Cordeiro. O leão venceu entregando a sua vida. O leão venceu vindo a este mundo, nessa arena que se chama planeta Terra. Ele entrou aqui numa batalha mortal. Você lembra daquele texto lá de Gênesis capítulo 3, verso 15? Quando Adão caiu em pecado, Deus fez uma promessa para Adão. Adão, é o seguinte, vai ser assim, eu vou enviar a semente da mulher. E ela vai pisar no calcanhar da serpente. Mas a serpente vai fazer o quê? Vai ferir o calcanhar dele. Sabe quando isso aconteceu? Isso aconteceu na cruz do Calvário. Ali Jesus pisou na cabeça da serpente. Ali Jesus foi ferido. Inclusive o texto de Isaías, capítulo 53, diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre quem? Sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cristo não ficou olhando de longe. Ele veio a este mundo para vencer em nosso lugar. E ele venceu entrando nessa arena. Ele venceu entrando nessa arena para destruir Satanás, o cordeiro que foi morto. Lembra que eu disse no sábado e eu repeti isso também no domingo? Se a gente pudesse resumir todo o conteúdo de Apocalipse em uma frase, a frase seria a seguinte: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele ancião disse para João: João, não chores. Aquele projeto de Deus, o projeto de que toda lágrima seria enxugada, estava em execução. Lá no final de Apocalipse, aqui no capítulo 7 a gente vai ver também, Deus diz assim, toda lágrima será enxugada. E o ancião diz para João: João, não chores, não é preciso chorar, não precisa chorar, Jesus está no controle. Jesus está conduzindo o plano da salvação. Então aqui no capítulo 5 nós temos uma cena de vitória, mas no capítulo 6 nós temos então a abertura de cada um dos selos. No capítulo 6 nós temos a abertura de cada um dos selos. E eu preciso dizer uma coisa importante para você. Esses selos se referem a tudo o que acontece desde o primeiro século, da história da igreja cristã, até o final dos tempos. E o capítulo 6 de Apocalipse mostra que Deus está conduzindo todo o processo da igreja cristã, está conduzindo a igreja cristã, está carregando a igreja cristã em seus braços. Eu não tenho tempo para explicar cada um dos selos, mas eu queria chamar a sua atenção para um texto que nos ajuda a entender o que está acontecendo aqui, que é o capítulo 12 e o verso 6. Por favor. Capítulo 12 e o verso 6. Capítulo 12, verso 6 e verso 14. Capítulo 12, verso 6 e verso 14. E veja o que diz aqui no capítulo 12, verso 6.
diz assim: a mulher, porém, fugiu para onde? Para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante quanto tempo? 1260 dias. Quando nós falamos de profecia, os dias são contados como anos. Nós chamamos isso de dias proféticos. Portanto, 1260 dias é a mesma coisa que 1260 anos. Não tenho tempo para explicar. Depois vocês pedem para o pastor Eliazar explicar para vocês. Mas isso aqui se cumpriu na história, indo do ano 538 até o ano 1798. Grande parte do período da Idade Média. Aí você vai aqui para o verso 14 do capítulo 12. Leiam aí comigo, acompanhem aí comigo. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar aí, onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora de quem? Fora da vista de quem? Fora da vista da serpente. Minha gente, o que está acontecendo? Eu vou explicar para vocês. Quando Cristo retornou para o céu, vocês sabem que Satanás tinha acesso ao céu até a cruz. Nós temos alguns exemplos disso na Bíblia. Eu dei um exemplo no sábado, Jó, o livro de Jó. O que acontece no livro de Jó? Deus fez uma grande reunião, um concílio celestial, e quem foi que apareceu representando a terra? Satanás apareceu representando a terra. E aí Deus perguntou assim para Satanás: de onde vem Satanás? O que foi que ele respondeu? De rodear a terra e de passear por ela. No sábado eu expliquei o que isso significa, não sei quantos vão se lembrar, mas eu vou repetir. Quando um rei subia ao trono, no antigo Oriente Próximo, ali naquelas terras vizinhas de Israel, quando um rei subia ao trono, uma das primeiras coisas que ele fazia era rodear a terra, passear por ela, rodeando a terra, para dizer o seguinte: tudo isto aqui me pertence. Então, quando o diabo aparece nesse concílio celestial que é mencionado no livro de Jó, e ele diz: eu estou vindo de rodear a terra, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte: aquele planeta me pertence. Mas Cristo veio a este mundo. Ele pisou na cabeça da serpente, foi ferido, mas ele pisou na cabeça da serpente. E um dia em triunfo, ele está retornando para o céu, ele diz assim: toda autoridade me é dada no céu e onde mais? Na terra. Como segundo Adão, ele veio e recuperou o domínio. E agora Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. E o que ele faz? Ele vai perseguir a mulher. Ele persegue a mulher. Cristo foi entronizado no céu, ele persegue a mulher para tentar destruir a igreja na terra. Mas ele estava esquecido de uma coisa que Jesus disse. Jesus falou assim, Jesus disse que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra quem? Contra a igreja. E sabem por quê? Porque Jesus está conduzindo essa igreja. Nesse período da Idade Média, Satanás tentou destruir e quase conseguiu. Vocês sabem disso. Quase conseguiu. Teve um período muito escuro, que a igreja estava ali meio que morrendo, mas Deus sustentou a sua igreja no deserto. Apocalipse capítulo 12, verso 6, explica para a gente o que acontece durante os 4 primeiros selos. Mas eu quero então chamar a sua atenção para algo muito importante no capítulo 6 e o verso 10. No contexto do 5º selo, capítulo 6 e o verso 10. Vamos ler o verso 9 também. Capítulo 6, versos 9 e 10. Olha o que diz aí. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Preciso explicar que essa linguagem aqui é simbólica. Essas pessoas estão clamando simbolicamente. Simbolicamente, ao sangue delas. A linguagem aqui vem lá do livro de Gênesis. Vocês lembram que lá em Gênesis o sangue de Abel clamava? Não é que o sangue estava falando,
Não é que o sangue estava clamando, a linguagem é simbólica, mostrando que Deus iria exercer juízo sobre o assassino de Abel. E a mesma coisa está acontecendo aqui. Deus iria exercer juízo sobre as pessoas que estão perseguindo o seu povo fiel. Aí o verso 10 diz assim: clamavam em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Preste muita atenção no que eu vou dizer. Apocalipse 12, versos 6 e 14, explicam para nós o que mais ou menos acontece durante os 4 primeiros selos. A igreja está no deserto. A igreja fugiu para o deserto e Deus a sustentou ali. Nós estamos falando do grande período da Idade Média, mas no contexto do 5º selo, nós estamos saindo desse período e existe um clamor aqui: até quando, ó soberano Senhor, não julgas? É a pergunta que eles fazem. E sabem sobre o que eles estão falando? Eles estão falando sobre o grande juízo que Deus iria realizar depois do cumprimento da profecia de Daniel 8, 13 e 14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Isso em Daniel 8. Em Daniel 7 você percebe que esta cena é uma cena de juízo. Nós estamos falando de que período da história? Aqui no contexto do 5º selo, nós estamos falando de um pouquinho antes do início do juízo no céu. Quando é que começa esse juízo? Em 1844. E por que eles estão ali dizendo: Senhor, até quando não julgas nem vingas o nosso sangue? Eles estão clamando para que Deus haja. E Deus está agindo. Deus está trabalhando para livrar o seu povo. Quando nós chegamos ao contexto do 6º selo, acompanhe aí comigo os versos 12 em diante. Capítulo 6, versos 12 em diante. Olha o que diz aí. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol tornou-se como saco de crina, a lua toda como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Preste muita atenção. Esses sinais que o texto está mencionando aqui, são os sinais que apontam para o início do juízo no céu. O texto fala de um grande terremoto. O texto fala de um eclipse. O texto diz que o sol tornou-se negro como saco de crina e a lua toda como sangue. Esses eventos aconteceram na história. Esse terremoto que é mencionado aqui aconteceu no ano de 1755. Esse escurecimento do sol que é mencionado aqui aconteceu em 19 de maio de 1780. E a queda de estrelas que é mencionada aqui aconteceu em 13 de novembro de 1833. 1755, 1780, 1833. Nós estamos perto de que data, minha gente? Nós estamos perto de 1844. Que sinais são esses? Esses são os sinais de que Deus iria começar o juízo, da forma como está mencionado ali no contexto do 5º selo. Até quando, ó soberano Senhor, não julgas? Esses sinais aparecem para mostrar: vai começar o juízo. Amanhã é quarta. Amanhã que dia? Quarta-feira. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, e na quinta-feira também. Agora veja uma coisa. Nós estamos seguindo uma sequência cronológica aqui no texto. Desde o início, desde o período da igreja cristã, quando Cristo retornou para o céu, até o fim da história. Agora vejam só aqui os versos 14 em diante. Os versos 14 em diante do capítulo 6. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. E então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós
e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Pergunta: o que é isso aqui? O que é isso aqui? Que descrição é essa, minha gente? É a descrição da segunda vinda de Jesus. E vejam que a segunda vinda de Jesus é apresentada logo após os sinais do juízo. Sabem qual é a maior evidência de que Cristo está perto de voltar? A maior evidência de que Cristo está perto de voltar é porque o juízo no céu já começou. Essa é a maior evidência. O texto vai em sequência cronológica. Aí o verso 17 diz assim: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Quem é que pode subsistir? A resposta está no capítulo 7. Eu quero mencionar algumas coisas importantes aqui. O que acontece no contexto dos eventos finais? Duas coisas importantes o texto vai mencionar. Número 1, uma coisa que vai acontecer antes da segunda vinda de Jesus, um grande tempo de angústia. E número 2, as pragas. Agora, o tempo de angústia e as pragas são contemporâneos, não é uma coisa e depois a outra. O tempo de angústia e as pragas acontecem no mesmo período. Só que tem um detalhe: enquanto os justos estão passando pelo tempo de angústia, os ímpios estão sofrendo as pragas. Onde é que está isso no capítulo 7? Acompanhe comigo o verso 1, por favor. Depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Sabe o que é isso? As pragas. Esses ventos aqui são as pragas. Verso 2: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Minha gente, agora preste muita atenção no que eu vou dizer. O que é esse selamento aqui? O que é esse selamento que a Bíblia menciona? Esse selamento aqui é sinônimo de salvação. Deus sela para a salvação. Quando nós dizemos que Deus está selando, é a mesma coisa que dizer Deus está salvando. O selamento é a última obra de Deus antes de Cristo deixar o santuário celestial. O que ele está fazendo? Ele está no santuário selando o seu povo para a salvação. E quando isso terminar de acontecer, Jesus deixará o santuário e as pragas começarão a cair sobre a terra. Enquanto as pragas estão caindo sobre a terra, os justos estão passando pelo tempo de angústia. Capítulo 7, versos 13 e 14, por favor. Capítulo 7, versos 13 e 14. Capítulo 7, versos 13 e 14 diz assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? O verso 14: respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm, de que mesmo, minha gente? Da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Quando a porta da graça se fechar, quando Cristo deixar o santuário, então os justos passarão pelo tempo de angústia. Os ímpios sofrerão as últimas pragas, e tudo isso prepara o cenário para a segunda vinda de Jesus. Eu estou começando a caminhar para o final. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe aqui nesse texto. Para um detalhe muito importante aqui nesse texto. Eu gostaria de ler com vocês os versos 16 e 17 do capítulo 7. Versos 16 e 17 do capítulo 7. O texto está falando do contexto das pragas, do contexto do tempo de angústia, e a Bíblia mostra que nós precisaremos desenvolver uma fé que suporte a demora, a espera, a fome e o cansaço.
As pragas não atingirão os filhos de Deus. Vocês lembram do Salmo 91? Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Mas a Bíblia mostra que de alguma forma ou de outra, o povo de Deus passará por um tempo muito difícil. É preciso desenvolver uma fé que suporte a espera, a fome e o cansaço. Mas vejam que coisa linda nós encontramos aqui no capítulo 7, versos 16 e 17, uma linda promessa. O texto diz assim: jamais terão fome, depois que tudo isso acabar. Jamais terão sede, depois que tudo isso acabar. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Verso 17. Porque o cordeiro que se assenta ou que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Se puderem baixar só um pouquinho o som. O cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. Quem é esse cordeiro? É Cristo. E o que ele está fazendo? O texto está dizendo: ele apacenta. Quem é? Qual é a profissão no Antigo Testamento que cumpre a função de apacentar? É o pastor que faz isso. Cristo está se apresentando aqui como pastor. Ele apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Sabe o que isso aqui relembra? O Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos. Guia-me mansamente para águas tranquilas. E o que o pastor Jesus está fazendo aqui? Está guiando o seu rebanho para as fontes da água da vida. Ele se apresenta aqui como o pastor do Salmo 23. Ele se apresenta aqui como alguém que está conduzindo o seu povo, levando o seu povo em segurança para a cidade santa. Não é lindo isso? É isso que o nosso pastor faz. Tempos difíceis virão pela frente. Tempo de angústia virá, mas o nosso pastor nos conduzirá até os portais da cidade santa. Antes de nós orarmos, eu queria somente ler o texto que nós lemos no início, capítulo 7, verso 10. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. A visão dos selos mostra que Deus está trabalhando pela nossa salvação. É sobre isso que são esses capítulos que nós estudamos. Deus está trabalhando pela nossa salvação. Deus está trabalhando pela sua salvação. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra nos mostra que o Senhor está trabalhando pela nossa salvação. Quando Cristo retornou vitorioso para o céu, Ele tomou as providências para que todos nós fôssemos alcançados pelo Evangelho. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque um dia o Evangelho nos alcançou e nós somos imensamente gratos por isso. Querido Deus, se por acaso tem alguém aqui nesta noite que está em luta, querendo entregar o seu coração para Cristo, querendo tomar uma decisão, mas ainda não tomou uma decisão firme ao lado de Cristo, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor abençoe essa pessoa, que o Senhor abençoe a cada um de nós, que todos nós tomemos uma decisão firme de seguirmos o nosso Senhor. E nós queremos, ó Deus, em breve poder contemplar o nosso Salvador retornando nas nuvens dos céus. Que esta bênção alcance também as pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Que elas tenham a segurança de que a vida delas está nas tuas mãos. Nós clamamos agradecidos em nome de Jesus e a igreja diz: amém e amém. Amém.